Se você quer saber o que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia e outros problemas da visão, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a segunda aula sobre ótica da visão aqui no canal. Na primeira aula falamos sobre o olho humano e seus componentes. Nesta aula vamos falar aí sobre os problemas relacionados à visão. Mas primeiro vamos falar como é um olho normal. Aqui no caso eu tenho um olho normal. Você pode ver que os raios de luz estão chegando paralelos e eles estão convergindo aqui para a retina. Aqui foi desenhado um olho simplificado. No caso aqui, esse sistema óptico desenhamos como uma lente convergente, certo? Então, os raios de luz chegando do infinito e convergindo aqui, no caso, para a retina, ou seja, o foco está bem aqui. Se você estiver focalizando um objeto, você está olhando para um objeto, o que acontece? A imagem vai se formar em cima da retina e sempre vai formar uma imagem de ponta cabeça, certo? Aí o seu cérebro vai lá e inverte novamente, certo? Então, quando você está olhando para algo, a imagem sempre vai se formar aqui em cima da retina. Isso para um olho normal. O que você vai perceber? Que também acontece dessa imagem formar antes, no caso aí uma pessoa que tem miopia, e acontece também da imagem se formar depois da retina. Aí, no caso, uma pessoa que tem hipermetropia. A gente vai falar aí de cada um. Mas para um olho normal, para que a imagem seja nítida, certo? A imagem deve se formar em cima da retina. Agora vamos falar da acomodação visual. Aqui no caso temos um olho humano, certo? Esse olho humano, como a gente já viu na aula anterior, ele tem uma distância focal variável devido aqui ao cristalino. E esse cristalino aqui está em contato com esses músculos ciliares, que podem estar mais ou menos relaxados. Então, eles vão controlar aí a distância focal. No caso, se você tem um objeto que está muito distante de você, o que vai acontecer? Esses músculos aqui, os músculos ciliares, vão estar totalmente relaxados. E aí você vai ter a imagem se formando aqui na retina. Porém, se eu me afastar mais, eu já não consigo enxergar com nitidez. Esse ponto limite onde eu coloquei o objeto, eu vou chamar de ponto remoto. Certo? Se eu for aqui para uma distância maior do que onde está o ponto remoto, eu já não enxergo com nitidez. No caso, esse ponto remoto é definido da seguinte maneira. É o ponto objeto para o qual a vista conjuga a imagem nítida, sem nenhum esforço de acomodação. No caso, para pessoas que têm o olho normal, esse ponto remoto dizemos que está no infinito, que é o suficiente para que os raios de luz cheguem paralelos aqui no olho humano e formem a imagem aqui na retina. Se esse objeto começar a se movimentar aqui para frente, se aproximando do olho, ou você está se aproximando do objeto, o que acontece? Você ainda continua enxergando com nitidez. Por quê? Porque esses músculos ciliares vão aqui, no caso, comprimir ou descomprimir o cristalino de tal maneira que a distância focal vai variando. E aí você consegue enxergar com nitidez ainda esse objeto. Lembrando, a imagem se formando aqui na retina. Ok? E sempre de ponta cabeça. Aí depois seu cérebro vai lá e desvira. Só que também tem um limite para você enxergar com nitidez. Certo? Se você colocar esse objeto mais próximo do que ele está, você já não enxerga mais com nitidez. Por isso que quando você está lendo, tem uma certa distância que você lá deixa seu livro. Se você aproximar ele aqui muito próximo do seu olho, você já não consegue ler. Então também tem um limite aqui inferior, né? E esse ponto onde está o objeto eu vou chamar de ponto próximo. Qualquer distância aqui menor do que o ponto próximo está, você já não enxerga mais com nitidez. Olha a definição que eu coloquei aqui.
é o ponto objeto para o qual a vista conjuga imagem nítida com máximo esforço de acomodação. Para um olho normal, foi convencionado que esse ponto próximo está a 25 centímetros do olho. Então, a gente tem uma região aqui onde você consegue enxergar com nitidez, que é essa região que está entre o ponto próximo e o ponto remoto. Lembrando, antes aqui do ponto próximo você não enxerga, depois do ponto remoto também não enxerga com nitidez. O primeiro problema da visão que vamos falar é a miopia. No caso, a miopia ela ocorre devido ao alongamento do olho humano ou curvatura excessiva aí da córnea ou do cristalino, que no caso seriam as lentes convergentes do olho humano. Uma pessoa que tem miopia vai ter as imagens se formando antes da retina, certo? Aqui vocês podem ver que eu desenhei como uma lente convergente, o sistema, no caso, córnea mais cristalino, e eles têm a capacidade de convergir a luz, só que essa luz era para estar convergindo aqui em cima da retina, está convergindo antes. Então as imagens também vão se formar antes. Uma pessoa que tem, no caso, a miopia, ela vai ter dificuldade para enxergar de longe. E assim, pessoal, a miopia ela vai ser o problema da visão mais comum nas pessoas. Certo? Você pode fazer uma pesquisa por aí que, com certeza, a maioria das pessoas que usa óculos tem miopia. Pessoal, a correção para uma pessoa que tem miopia vai ser feita através de uma lente divergente. Por que lente divergente? Como ela vai dar uma espalhada aqui na luz quando passar por ela, os raios de luz vão acabar convergindo mais atrás, em cima da retina. Certo? Então, uma pessoa que tem miopia vai usar aí um óculos que tem lentes de bordas grossas, que no caso aí vai ser uma lente divergente. Outra coisa importante, o ponto remoto para uma pessoa que tem miopia não está no infinito. Ele está antes, certo? Uma distância aí menor. Agora eu vou mostrar para vocês como a lente divergente vai atuar aí no olho do míope para fazer a correção. Aqui foi colocada então uma lente divergente que está muito próxima do olho, uma distância desprezível aqui. Eu vou colocar um objeto que vai estar no ponto remoto para um olho normal. Lembra que a gente considera que esse objeto está no infinito. Aí a distância do objeto até a lente nós chamamos de P, como a gente viu lá na equação de Gauss. Aí olha só, a ideia dessa lente é formar uma imagem no ponto remoto do míope, porque ele também tem um ponto remoto, não era infinito, vai ser antes. Mas se você conseguir formar uma imagem lá, o olho vai conseguir formar essa imagem aqui em cima da retina, já que o míope também tem esse ponto aí que ele tem a nitidez. Então, olha só, vou considerar que essa imagem está no ponto remoto do míope. E a distância da imagem até a lente eu vou chamar de P'. Lembrem que uma imagem gerada por uma lente divergente é uma imagem virtual, direita e menor. Então, no caso aqui, pessoal, essa imagem é virtual. Logo, logo vocês vão ver a importância disso. Vocês viram aqui no canal que vergência é 1 sobre a distância focal. No caso, vergência fala o quanto que a luz é desviada por uma lente. Vimos também aqui a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E eu vou juntar as duas agora. Olha só, vou falar que vergência é igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Pessoal, seguinte. Se você pegar essa distância P, ela vai nos trazer aqui até o ponto remoto de um olho normal. Então, em vez de P aqui, eu vou usar ponto remoto da pessoa normal. Aqui onde é P', eu vou colocar o ponto remoto do míope, que é onde vai ser formada a imagem. Só que olha só, para toda imagem virtual, esse P' é negativo, como a gente viu lá na aula de lentes.
Então, eu vou ter o seguinte, que vergência é igual a 1 sobre distância focal, que é igual a 1 sobre ponto remoto de um olho normal, menos 1 sobre ponto remoto do míope. Pessoal, aqui a gente não considera que para um olho normal, essa distância aqui é infinita, ou seja, esse ponto remoto aqui está no infinito. Então, se eu dividir 1 pelo infinito, vai dar o quê? Aproximadamente aí 0. Então, o zero essa parte. Então, eu vou ter a seguinte equação. A vergência vai ser igual a 1 sobre f, que é igual a menos 1 sobre o ponto remoto do míope. Lembra que o V é a vergência da lente, que é dado em di, no caso de dioptrias. O famoso grau, né? No cotidiano aí vocês sempre vão ouvir falar sobre grau. O F, como eu já falei, é a distância focal, que vai ser dada no sistema internacional aqui, certo? Então, em metros. E aqui o PRM seria o ponto remoto para esse míope. Pessoal, perceba que quando você calcular aqui a vergência, vai ser um valor negativo. Ou seja, a pessoa míope que vai no consultório de um médico dos olhos, ele vai receber uma receita onde vai aparecer lá um valor negativo de vergência. Por exemplo, se ele tiver lá 2 graus, o que vai acontecer? Vai aparecer lá menos 2 di. No caso de dioptrias. Se ele tiver 1 grau, vai vir na receita lá menos 1 de dioptrias. Ok? E a distância focal também, né? Para uma lente, no caso aqui divergente, a gente sabe que é negativa. Agora vamos falar aí sobre o segundo problema da visão, no caso a hipermetropia. Certo? Por que ocorre a hipermetropia? Olha só, ela ocorre devido ao encurtamento do olho humano, ao contrário lá do que acontecia na miopia, ou curvatura insuficiente da córnea ou do cristalino. No caso da pessoa que tem hipermetropia, a imagem vai se formar depois da retina. Porque esse sistema óptico aqui, que é formado aí pelo cristalino e pela córnea, vai ser uma lente pouco convergente. Então, você percebe que os raios de luz que estão vindo aqui do infinito estão convergindo aqui para um ponto que está depois da retina. E para a imagem ser nítida, ela precisa ser formada na retina. Essa pessoa que tem hipermetropia vai ter dificuldade de enxergar perto, certo? Você vai ver que ela não vai ter aquele ponto próximo igual a 25 centímetros. Vai ser um valor maior. Então vai ser mais do que 25 centímetros. Ele vai ter que afastar aí algo que ele for ler, por exemplo. E como que vai ser feito a correção para a visão dessa pessoa? No caso, utilizando aí lentes convergentes para ajudar aí a convergência desses raios de luz. Então, esses raios de luz acabam convergindo aqui na retina, certo? Então, se para o míope era necessária a utilização de uma lente divergente, porque o olho convergia demais a luz, aqui vai ter que usar uma lente para ajudar a convergir os raios de luz. No caso aí, uma lente de borda fina. Agora eu vou mostrar como a lente convergente vai atuar aí nesse olho. Uma pessoa aí, no caso, que tem hipermetropia. Então aqui está a lente de bordas finas, que é convergente no ar. Ela vai estar a uma distância desprezível aqui do olho. Eu vou colocar um objeto, no caso, no ponto próximo para um olho normal, que seria em torno de 25 centímetros. E sabemos que a distância do objeto à lente chamamos de P, lá pela equação de Gauss. Olha só, a ideia é formar uma imagem desse objeto no ponto próximo para essa pessoa que tem hipermetropia. Certo? Porque também tem um limite aí no caso que ele consegue enxergar com nitidez. Só que não é tão próximo quanto para os olhos normais. Vai ser um pouco depois aqui. Então a ideia é formar a imagem aqui de tal maneira que o olho capte essa imagem e forme aqui em cima da retina. E nós sabemos que a distância da imagem até a lente é o P'. Agora vamos lá.
De novo aqui a vergência, né, que é 1 sobre f. E de novo aqui a equação de Gauss. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Vou juntar as duas novamente. Então, v é igual a 1 sobre f, que é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. E olha só, pessoal. Aqui onde está o ponto próximo de uma pessoa normal, está uma distância p, né? Então, eu vou substituir o p aqui por ponto próximo do olho normal. E aonde está aqui, no caso, o ponto próximo do hipermétrope, eu vou falar que é o p'. Então, eu vou substituir aqui. Mas como a imagem é virtual, e para uma imagem virtual o p' é negativo, então vai ficar dessa maneira a equação. V é igual a 1 sobre f, que é igual a 1 sobre o ponto próximo do olho normal, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Certo? Então, colocando aqui embaixo, ó, V é a vergência, que é dado em dioptrias, o di. O F é a distância focal em metros no sistema internacional. O ppn aí é o ponto próximo de uma pessoa normal. E o pph é o ponto próximo do hipermétrope. E dessa maneira você consegue achar a vergência que essa lente deve ter, ou a distância focal que ela deve ter. Vamos fazer um exemplo. Olha só. Uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo situado a 40 centímetros da vista. Para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a vergência da lente que ele deve usar. Então, aqui está o olho, a lente convergente. Olha só, o objeto vai ser colocado aqui a 25 centímetros da lente, no caso, no ponto próximo de um olho normal, e a imagem vai se formar a 40 centímetros da lente, ou seja, aonde é o ponto próximo, dessa pessoa que tem hipermetropia. Então, a lente pega o objeto aqui e forma a imagem onde ele enxerga bem. A gente tem que descobrir a vergência, né? Que é dada em dioptrias, o famoso grau. O ponto próximo aqui deixando em metros, no caso do olho normal, né? 0,25 metros, convertendo aí o 25 centímetros. É só dividir por 100 para deixar em metros. E o ponto próximo para essa pessoa aí que tem hipermetropia é de 40 centímetros, deixando em metros 0,4. Então, temos aqui nossa equação, né, que V, que é a vergência que estamos procurando, é igual a 1 sobre F, igual a 1 sobre o ponto próximo normal, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. A gente não vai precisar aqui dessa parte que tem a distância focal. Então, vai ficar V, que é igual a 1 sobre o ponto próximo normal, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Substituindo, então aqui é 0,25, aqui é 0,4, que já obtivemos aqui. Pessoal, 1 dividido por 0,25 vai dar 4. E 1 dividido por 0,4 vai dar 2,5. Então, vai ficar 4 menos 2,5, que vai dar, aí, no caso, 1,5. Di. No caso, di seria dioptrias, o que a gente chama aí no dia a dia de grau. Agora, o próximo problema de visão que vamos falar é a presbiopia, que é também chamada de vista cansada, que vai aparecendo aí com a idade. O que vai acontecer? Olha só, ocorre com o envelhecimento devido à perda da capacidade de acomodação do cristalino. O que acontece? Aqueles músculos ciliares vão perdendo a sua capacidade aí de comprimir o cristalino, né? Então, isso daí faz o quê? Com que o ponto próximo fique mais distante. Então, ele deixa de ser 25 centímetros e vai virando um valor maior. A correção também é feita com lentes convergentes, assim como a hipermetropia. Você pode perceber que uma pessoa aí que vai ter a vista cansada, conforme a idade vai passando, ele vai cada vez afastando mais um livro, certo? Por quê? Porque o ponto próximo está ficando cada vez mais distante. Olha só o que eu coloquei aqui também. Pode afetar também o ponto remoto, necessitando de uma lente convergente ou bifocal. O próximo problema da visão que vamos falar é o astigmatismo, e ele vai ocorrer aí no caso devido a uma imperfeição do olho,
principalmente na córnea, que pode ficar mais ovulada do que esférica, certo? É assim que ocorre o astigmatismo. Principalmente se você coçar muito o olho, também pode causar aí essas imperfeições. Olha só que eu coloquei aqui também, ó, linhas verticais têm suas imagens formadas em planos diferentes que as linhas horizontais. Olha só, vai formar aqui em planos diferentes, então você vai ter lá a imagem bastante embaçada. E a correção do astigmatismo vai ser feita aí através de lentes cilíndricas e não de lentes esféricas, hein? Então toma cuidado com isso daí. Agora aqui vou falar de outras anomalias da visão para finalizarmos a aula. A primeira é o daltonismo. Uma pessoa daltônica, como já falamos na aula anterior, ela não vai conseguir distinguir aí as cores primárias. Por que que isso ocorre? Porque essa pessoa vai apresentar defeitos nas células chamadas cones, que estão lá na retina. E essas células são responsáveis aí pelas sensações das cores. E existem vários níveis aí de daltonismo. Temos também o estrabismo. No cotidiano, chamamos uma pessoa que tem estrabismo de vesgo. O que acontece? Cada olho tem um eixo óptico. E geralmente, esses eixos ópticos são alinhados. E para essa pessoa que tem estrabismo, não. Então, o que vai acontecer? Ela vai formar imagens diferentes na retina. Cada olho forma uma imagem diferente. Então, para correção do estrabismo, usamos aí lentes prismáticas. E por que esses eixos ópticos aí vão estar desalinhados? Porque vai ter algum defeito nos músculos aí que movimentam os olhos. Aqui eu coloquei também a catarata. O que vai acontecer, pessoal? Imagina que o cristalino do olho da pessoa, aí também depende muito da idade, na maioria das vezes, né? Não sempre, mas esse cristalino vai perdendo a transparência. Ele vai se tornando opaco. E aí vai dificultando a passagem de luz. Certo? E aí, no caso, para essa pessoa ser curada, ela tem que fazer uma cirurgia, onde vai retirar o cristalino e colocar aqui uma lente intraocular. Ok? Então, aí coloquei para vocês aí mais 3 anomalias da visão. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!